Explica pra gente que pé que tá Rússia e Ucrânia, por favor, Ricardo. Como que tá a atualização lá na região? A Rússia e a Ucrânia realmente estão num pé de guerra danado, né? Inclusive, eu até falar sobre eu estava na faculdade ainda quando eu estava terminando o curso. Quando começou, né? Quando começou, um amigo meu do serviço falou assim, ó, essa guerrinha vai durar 2 semanas. Eu falei, não Dura vai, nada. cara, não vai durar anos. Uhum. Porque a questão da guerra ela já existe desde 2014, quando a Rússia entrou na Crimeia lá, alegando que o povo russo que vive ali estava sendo oprimido, né? É o que dizem, você tem que entender os dois lados, né? A As Rússia, tensões, né? Rússia é extremamente propagandista, né? Isso é comprovado já. É. Fala muita coisa e às vezes não é bem assim. E a Ucrânia também, É só que corrupta, né? a Ucrânia é bem tem um corrupta, problema né? grande com corrupção. É muito corrupta. Então, assim, a guerra começou ali. Então, essa tensão já está desde 2014. Já tem essa tensão desde a época soviética, mas se aflorou mais em 2014 com a invasão da Crimeia. A Ucrânia não é uma região que tem um espólio tecnológico muito bom? Tem. Por isso que o interesse da Rússia é isso, O né? interesse da Rússia é esse e a questão da fertilidade da terra. É, a fertilidade da É. terra é muito importante. Porto com água, porto de água quente que eles falam, né, que nunca congela. E a questão agrária, né, a Ucrânia é o celeiro da Europa. A Ucrânia A terra de lá é muito fértil, né? é muito fértil. Então, Muito fértil. a questão de grãos ali, a maior parte dos grãos que são consumidos na Europa é produzido na Ucrânia. Então, o interesse é esse. Ó, tem uma história da época da União Soviética que é assim, que você não era obrigado a morar onde você estava naquele momento. E isso ia depender da sua potencialidade. Por isso que as pessoas falam, mas na União Soviética eu vou ter direito a uma casa na praia? Depende. Você vai trabalhar na demanda que tem ali perto da praia? Não, então você não vai morar numa praia, você vai morar em outro lugar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Extração de petróleo. Na praia ali tem extração de petróleo. Você é formado em engenharia para trabalhar com petróleo? Não. Então você não vai ter casa na praia. Isso, o que acontece? Quem determina o seu lugar de morar dentro do socialismo, quem determinava, na época da União Soviética, era a sua potencialidade de força de trabalho. Né? Na Ucrânia, muitas pessoas que moravam na Rússia de antigamente, ali na região onde é a Rússia hoje, migraram para a Ucrânia. Porque a força de trabalho deles mais condizia com o que a Ucrânia ali hoje produzia, campo, né? Do que na época onde eles estavam morando. Né? Por exemplo, tecnológico e campo. Ucrânia, vai para a região da Ucrânia, que hoje é a Ucrânia. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas ali que são libertários, muitas pessoas ali que são que se sentem russos, mas morando na Ucrânia. Por causa disso. Por quê? Os familiares estão morando na Rússia e eles morando na Ucrânia. Porque a União Soviética dissolveu, acabou, só que eles não tiveram a volta para a Rússia. Eles ficaram por lá mesmo. Só que eles se sentem cidadãos russos morando na Ucrânia. Isso. Então esse é um grande conflito também que tem, e digamos assim, é vestígio da União Soviética, cara. Né? Herança é um espólio, né? É um espólio que acontece. Muitas pessoas ali, você acaba se adaptando à região, mas na verdade vocês não se sentem ali da região. Você é um russo, na verdade. Meu pai era russo, meu pai morava na região da Rússia, então ele era russo. E eu vim morar pra cá porque eu sabia mexer com isso. Então, nasci na Ucrânia, mas eu sou russo. Sim. Tipo isso que acontece. Então esse é assim, a grande base dos conflitos que existe na ex-União Soviética, dos países que faziam parte da União Soviética, era por causa disso. Muito disso, né? Separatista que a gente fala, né? Separatista. O que aconteceu, né? O Putin ele já está no poder já há muito tempo, né? Então, 20 anos? Tem mais de 20 anos, na época que ele intercalou como primeiro-ministro, né? Presidente e primeiro-ministro, o Medvedev. Sim. Que virou presidente na época, ele virou primeiro-ministro. Então, assim, o interesse basicamente da Rússia é... mas a Ucrânia quer se afiliar à OTAN. Não, é um medo que a Rússia tem, dos Estados Unidos colocar uma base lá na fronteira com a Rússia. Sim. Lá em Donetsk, sei lá, por exemplo. Sim. Lugansk e tal. Esse é um dos problemas. O outro é que foi em 2014, se eu não me engano, a Rússia perdeu a influência na Ucrânia, porque assim, a Rússia
quer ter influência nos países que eram da União Soviética. Isso é fato, isso Sim. é comprovadamente. O que acontece? Foi votado e eleito um governante pró-Europa, pró-Ocidente, que eles chamam, né? E isso irritou muito o As Putin. intenções do Deixou Putin. o Putin. O cara é Putin, né? comediante, né, mano? Zelensky, Isso, né? Deixou isso foi em Putin, 2014, Putin. isso foi anterior lá, eu não lembro agora Uhum. o nome do cara que ganhou, de cabeça eu não vou lembrar. Então começou aí. E aí aquela coisa, quando ele perdeu a influência, ele falou, não, então eu vou falar que, de fato, sim, havia alguns relatos que russos eram discriminados, né, em algumas regiões lá, principalmente no leste, isso há relatos, né, então, usou isso como subterfúgio para invadir. Então isso aí isso é claro, Isso é Crimeia. a questão da Crimeia. Uhum. Da Crimeia e também agora na questão Donetsk. da questão do Donbas, que é aquela região de Donetsk e Lugansk lá, né, Sim. as duas regiões ali. Só que assim, há controvérsias, então a gente tem que olhar os dois lados. Então de fato havia opressão a alguns grupos russos ali, havia. Só que aí ele falou, não, isso aqui estou ajudando a Europa, isso é o Putin, né? Não, estão ajudando a Europa a limpar os apoiadores do cara do bigodinho lá, que eu não vou falar, né? Sim. Que haviam grupos ali. Bom, grupos desse tipo de gente tem no mundo inteiro. No Brasil tem, nos Infelizmente. Estados Unidos tem, Infelizmente. na Rússia tem também. Então, assim, usou isso como subterfúgio para invadir, né? Esse é o ponto de vista. Na minha visão, um país que invade o outro está errado, né? A partir do momento que você invade a soberania, houve um tratado que separou as regiões e tudo mais, aí está errado. Assim como Israel invadiu a questão lá da faixa de Gaza e a mesma coisa da Rússia, né? Então assim, você perde a razão. E o que acontece? O Putin ele quer se perpetuar no poder. E não quer mais perder a eleição, então falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu quero me manter popular. E é basicamente o que está E acontecendo. voltar a ter aquela coisa da Rússia, né? A mãe Rússia, né? Da mãe Rússia, exatamente. Que é para manter aquela grandeza, principalmente Exato. parecido com a da E a influência dele nos outros países é essa. Então, na maior parte dos países que eram da União Soviética, ele tem uma influência muito grande, com exceção dos estados bálticos. Está dando um problema danado lá. Sim. Mas a Bielorrússia é um estado fantoche da Rússia. Eu não posso falar esse estado fantoche, mas é um estado aliado, que é a maneira mais correta. E ele tinha isso na Ucrânia, mas aí ele perdeu numa eleição lá, o parlamento deu impeachment no presidente lá, a revolta lá da Praça Maidan, lá em 2014, tudo isso aí. Então a esfera de influência da Rússia é essa, ela quer continuar a sua hegemonia ali, quer mandar ali, quer absorver o máximo possível dos recursos dos outros países, oprimir os outros países e falar, não, se ali comigo que você vai crescer, por exemplo. É como os Estados Unidos faz com alguns outros países de outra forma, né? É a mesma coisa, é o mesmo modus operandi que fala, né? Jogo de poder, né? E o que está acontecendo a revolta na Geórgia agora também, né? Tá com a aprovação de uma lei lá, que a população saiu na rua, tá uma revolta danada lá, que o parlamento da Geórgia também vetou um pedido uma vontade popular da Geórgia se unir à questão da União Europeia. Ela falou, não, a partir do momento que houver algum agente político aqui, vai ser preso. Ou seja, vir alguém de fora querer implementar alguma ideia, né, para se aliar ao Estado, ao Ocidente, que eles falam, né? Então isso foi voltado lá. A presidente lá vetou, mas lá é igual o Brasil, né? Então recorre lá ao judiciário lá e aí o parlamento vai lá e corta o veto. Então acontece mais ou menos isso. Ela tá um caldeirãozinho também ali. Na Geórgia. Na Geórgia também. Mas a questão da Ucrânia é uma questão antiga. Eu vejo só para mostrar meu ponto de vista sobre a Ucrânia, eu vejo muitas pessoas, igual o Fábio deu uma explicação legal, a gente até entende mais quando a pessoa explica. Mas eu vejo a Ucrânia complicada com a Rússia porque as histórias se entrelaçam muito. Sim, são muito ligados. O ligados. sangue mistura muito, por mais que a língua é diferente, não é mesmo, o pessoal acha que não é mesmo. Não, é diferente. Por mais que a origem dos povos seja parecida, mas não é a mesma. Tanto é que a Ucrânia é até mais antiga do que a Rússia. A Rússia surgiu depois, o pessoal não consegue entender isso, mas
Tipo assim, por ser muito essa mistura, e já terem sido o mesmo povo, terem sido uma mesma comunidade, vamos dizer assim, aí quando teve essa separação, as pessoas elas vão ter aquelas lembranças, vão ter aquelas ideologias, aquelas vontades, aquela Sim. parte política que o Putin tem. O Putin, tem, ele sabe disso, ele entende isso, o povo tem a sensação regional, igual vocês comentaram, que tem muitas pessoas antigas da Rússia que ainda tem vontade da União Soviética. Isso é normal, até no Brasil. Tem gente que tem vontade de ter da época épocas militar, antigas, militar, por eu exemplo. conheço gente que, na época do militarismo. Isso daí é normal em todo o país. Eu Então, tipo assim, a gente assim. vê que é uma bagunça lá por causa disso. Só que o que me preocupa naquela região, você pode me explicar melhor, Uhum. é que me preocupa é a corrupção. Porque Sim. a Rússia e a Ucrânia é muito corrupta. E o lugar corrupto é uma bagunça. Um dos chefes lá do exército russo, ele foi afastado por escândalo de corrupção. Ainda foi para ser investigado, né, uma fonte, várias fontes inclusive fontes russas, né, falando, um dos chefes lá que estavam na batalha, não, vamos mudar ele de função, vamos investigar aqui que está tendo um caso de desvio de dinheiro, de dinheiro de guerra, ou seja, para mandar dinheiro para comprar equipamento para mandar para a Ucrânia, por exemplo, para lutar contra a Ucrânia. Ou da questão que os Estados Ucrânia Unidos, o pessoal coisa. mandando dinheiro e a Ucrânia extraviando. É a mesma coisa. Então, assim, eles estão ligados até nessa questão da corrupção. Né? E fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Lidar com isso, né? Porque o próprio povo local, o povo que eu falo é a política. Os próprios políticos locais se vendem por ideologias, Exato. por formas, porque forma interessante, né? E assim, a questão a Rússia está aproveitando agora, né? Então está tendo ataques massivos ali, alguns pequenos avanços, não grandes avanços, mas pequenos avanços estão tendo, né, no caso. Estão aproveitando porque vai começar a chegar armamento americano e principalmente europeu na Ucrânia agora no final do mês, agora começo de junho. Que é verão, né? Que aí o negócio vai pegar. Porque no verão dá para ir para o campo de batalha, certo? Exatamente. E eu acho que, assim, a Rússia quer um acordo de paz? Quer, mas quer dos moldes dele, no molde do Putin. E o Zelensky é a mesma coisa. Vamos conversar, mas eu quero que a Rússia desocupe a Crimeia e as outras regiões. Não vai acontecer isso por meio diplomático, a gente sabe. O problema da Rússia é que ela está invadindo agora para uma outra região, que não estava no escopo, né, da guerra, né, que era Donetsk e Lugansk. Então começou a invadir a parte norte de Kharkiv. Então isso é um problema, porque não tá... Bom, vocês não querem liberar Donetsk e Lugansk, por que você está invadindo a outra região ali que não tem nada a ver? Então o Putin quer expandir isso. Né? Por isso que eu falo assim, quem está errado? A gente tem que avaliar e verificar, né, no caso, todo o contexto. Eu tenho uma análise disso aí. Eu vejo que a Rússia tem certa razão. Falar para por quê? Porque, assim, como um país soberano, que a Rússia é, com Putin várias épocas aí no poder, ele tem que proteger sua nação. O que acontece? Eles querem fugir do Ocidente, da questão da OTAN. Então, a Ucrânia pediu para fazer parte da OTAN. E a Polônia já faz parte da OTAN. Polônia já. Então, o que acontece? Você tem países vizinhos fazendo parte da OTAN, para o Putin aquilo é um absurdo. Aquilo por exemplo, pode soar como uma espionagem, pode soar como um reforço para a qualquer momento atacar a Rússia. Isso, de certa forma, de forma indireta, eu posso até falar direta, pode atacar a soberania russa, né? Porque de repente, quando eles fizerem força e fizerem frente com a Rússia, falar, ó, a gente acha que a Rússia não está praticando boas políticas, vamos invadir o país. Vamos tirar o Putin do poder, que nem fizeram no Egito, que nem fizeram no Iraque com o Saddam Hussein, com o subterfúgio de ter armas químicas de destruição em massa lá, né? Acabaram não achando nada. E quem elegeu nos anos 80 o Saddam Hussein foi os Estados Unidos, por interesses de petróleo. Aí depois viu que Saddam não servia para mais nada, decidiram arrumar qualquer coisa para eliminar o cara do poder. Por isso que é interessante, né, a gente ver esses dois lados. Então, a questão que eu vejo, aí vocês estavam comentando aí, eu vejo mais um protecionismo do próprio país, da soberania. Lógico que eles têm o interesse de retomar o território que fazia parte da União Soviética, mas a questão maior é a audácia da Ucrânia querer fazer parte da OTAN.
né? Então, isso é um problema que eu vejo que talvez o Putin, ele tenha razão, mas a questão de ficar enviando pessoas para morrer em prol disso, eu acho errado. Eu sou contra guerras, na verdade. Eu também. Mas, assim, a questão do conflito, a principal parte do conflito que eu vejo é essa. Eles não querem que países vizinhos sejam aliados da OTAN, porque isso significa que é base americana perto do país deles. O problema é que, assim, uma das coisas que o Putin falou, mas a Ucrânia vai virar a OTAN, vai ter base na minha fronteira. Bom, se for o caso, a Rússia faz fronteira com a Polônia num pedacinho de terra que é Kaliningrado, que é um enclave que tem, e a Polônia é da OTAN. E os estados bálticos todos são da OTAN. Sim. Então, assim, a Finlândia também entrou para a OTAN. Então, assim, é um pouco estranho, já que tudo bem que a Ucrânia... Então, assim, é um estranho essa ideia dele, né, no começo, né, quando começou a guerra e tudo. Isso. Então, assim, um pouco controverso, né, porque já tem países vizinhos que já fazem parte da OTAN, né, no caso. O medo dele é a Ucrânia, perder a influência dele na Ucrânia. E ficar cercado de países da OTAN. E a Ucrânia também, né? Estrategicamente é o maior país da Europa. É um país muito grande. O pessoal não sabe, mas a Ucrânia é muito grande. Território é o maior país da Europa. O pessoal não faz questão ali do tamanho, mas é um país muito bom. Mas assim, a verdade seja dita, se o Ocidente não der armas e recursos financeiros para a Ucrânia, né, no caso, a Rússia pode avançar ainda mais na guerra. Não vou dizer ganhar, mas pode avançar ainda mais. Quem está segurando a bronca lá da Ucrânia é o Ocidente. Indiretamente, né, não vou mandar arma para vocês, mas não usam contra a Rússia. Não, como não usar? Eles estão usando. Eles fazem uma adaptação da arma. Põe a caneta aí, mas não escreve não, tá? É aquela coisa. Você não escreve, só se for. Uma coisa é verdade. Eu vi vários analistas falando se a Ucrânia ganhar ou não a guerra, ela vai crescer muito militarmente, porque está usando muito recurso militar e colocando à prova os drones, numa né? guerra, principalmente os drones. Mas assim, tanto a Rússia como a Ucrânia. Só que a Ucrânia, se perder, vamos supor, o Trump ganha, por exemplo, vou parar de mandar arma para a Ucrânia. O medo da Ucrânia é que o Trump ganhe. O Trump é uma figura muito controversa, né? Sim. Vamos supor que a Rússia avança, toma metade da Ucrânia, por exemplo, e aí o Zelensky dá a bandeira branca. Acabou a guerra. A Ucrânia vai sair muito forte militarmente, mas a Rússia também. Sim, a Rússia está perdendo muita gente, né? A Ucrânia também, mas a Rússia está perdendo bastante. O problema da Rússia é que não está mandando russo étnico, ele está pegando galera lá da Sibéria, pessoal mais afastado checheno, pessoal que não é russo étnico e vamos. Mas assim, Ricardo, eu penso assim, cara, a Rússia, querendo ou não, ela já ganhou a guerra. Porque assim, se ela quiser destruir a Ucrânia, ela consegue. Ela tem poder bélico para isso. Mas ela não quer fazer isso. Eu assisti um vídeo, um recorte, eu não lembro que rede social que eu assisti, o recorte do Putin falando, e que os países do Ocidente não entrem na guerra. Porque se entrar na guerra, eles estarão indicando que eu vou ter que apertar o botão. E eu não quero apertar o botão. Não, eles têm uma coisa secreta, tem. Então eles falam, ele falou com simples palavras só. Sim. Ele falou, a gente sabe dos nossos problemas internos, a gente está tentando resolver e que os países do Ocidente não intervenham. Porque se for necessário apertar o botão, eu vou apertar o botão. E isso foi um disparate para quê? Para apertar a bomba atômica. A questão também do Putin é aquela questão de honra, né? Então ele não quer perder a guerra. Porque se ele perder a guerra, ele sai do governo, ele sai. Sai, vai ser preso, vão querer. Aí acontece uma revolução lá, não sei. Eles estão querendo ganhar a guerra por dilapidação, né? Então eles estão querendo ganhar desse jeito. Lá na Rússia é morte quando o cara sai pra um negócio feio, né? Se quiser destruir a Ucrânia, é assim, mas eles não querem desse jeito. E nem deve ser desse jeito, porque isso aí vai estourar uma terceira guerra mundial. Então eles nem... Olá pessoal, obrigado aí. Se você gostou, já curte, compartilha e se inscreva, tá? Valeu, gente!